Paz seja com você, com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like, porque assim você vai nos ajudar. Seja bem-vindo ao ensino da Bíblia de hoje. E vamos falar hoje sobre, se você não anda na luz, se você anda em trevas, então você não tem comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela diz lá em primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Querido, eu gostaria de falar para você que essa palavra do apóstolo João, o apóstolo do amor, ela começa, na verdade, aqui no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, a palavra da vida. O apóstolo João, ele começa dizendo então que ele andou com Jesus, que ele tocou em Jesus, ele conversou com aquele que é a vida, aquele que é o Criador. Jesus é Deus, querido. Ele é Deus manifestado em carne e sangue, Deus encarnado. E o apóstolo João, ele teve a honra de andar com Jesus, e ele disse, eu ouvi dele, ou seja, eu não ouvi de um, do outro, o outro falando, não, eu ouvi dele, que todos aqueles que dizem que têm comunhão com Deus, mas andam em trevas, estão mentindo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus disse para o apóstolo João, e o apóstolo João, ele repassa para nós, aqui ele diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas. E se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos. Não tem como você falar que tem comunhão com Deus, mas viver uma vida no pecado. A Bíblia diz que se você tem comunhão com Deus, você vai andar na luz. Você vai andar na direção de Deus. Você vai andar nos caminhos do Espírito de Deus, nas veredas antigas. Eu expliquei outro dia o que é vereda antiga. Vereda antiga é o caminho antigo de Deus. Esse caminho foi criado lá na eternidade. E o nome desse caminho, certo? Ele se manifestou também para nós através de Cristo. Por isso que Cristo disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos imaginar lá no Éden, quando o homem é expulso do Éden, a Bíblia diz que Deus coloca 2 querubins no caminho para que o homem não voltasse até a presença de Deus e comesse da árvore da vida em pecado. Mas Jesus, ele vem e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele não disse um caminho, ele disse o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo, olha, sabe aquele caminho que o homem não podia fazer de volta para chegar na presença do Deus Pai? Eu sou esse caminho. Agora vocês podem vir por ele. Vocês vêm a mim, certo? Mas o apóstolo João, ele diz aqui, né? Ele diz, olha, eu andei com ele, eu andei com esse que é o caminho, eu andei com esse que é a própria vida eterna, esse que é o Criador. Eu andei com o verbo de Deus, a palavra, aquele que disse haja luz e a luz existiu, aquele que disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o homem foi feito. Nada foi feito sem ele, por ele foi feito todas as coisas. E João disse, eu andei com ele, eu conheci ele, eu toquei nele. E ele falou, e aquilo que ele falou comigo, eu estou repassando para você. Ninguém que diz que tem comunhão com Deus e anda em trevas, certo? Verdadeiramente está com Deus. Na verdade, essa pessoa mente e a luz não habita nela, ou seja, Cristo não habita nela. Por isso que você deve, querido, viver uma vida não só de falar, mas de praticar. Você deve praticar a palavra de Cristo. Você deve praticar a palavra de Deus. Você deve fugir do pecado. Você deve fugir da aparência do mal. Você deve viver uma vida em santidade. A Bíblia diz, santificai-vos, porque amanhã vocês verão a Deus. A Bíblia diz, sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Essa é uma realidade.
Não tem como você dizer que ama em Deus, mas a sua vida é uma vida de pecado, de mau testemunho, certo? Então você está mentindo. A Bíblia diz que você está mentindo, porque se você anda com Deus, você vai dar um bom testemunho. A Bíblia diz aqui, ó, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, você está andando em pecado? Você está andando, não importa o nome do pecado aqui, certo? Você está vivendo no pecado, na prática do pecado? A Bíblia diz que se você confessar o seu pecado ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo o seu pecado, querido. De todo o seu pecado. A Bíblia diz também aqui, no versículo 6 do capítulo 2, vamos ler do versículo 5 em diante do capítulo 2. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como que Cristo andou? Como que Cristo andou? Cristo andou mentindo, roubando, prostituindo, adulterando, matando. Como que Cristo andou? Ele andou como Deus quer que o homem ande. Cristo é o nosso exemplo, querido. Certo? Ele andou com uma vida em santidade, uma vida de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E nós temos que fazer isso, nós temos que copiar Cristo, nós temos que andar como ele andou. Você sabe por que os cristãos foram chamados de cristão no primeiro século? Porque eles faziam o que Cristo fazia. Eles curavam os enfermos, expulsavam os demônios, eles ganhavam almas, as pessoas se convertiam a Cristo, eles ressuscitavam os mortos. Hoje as pessoas, a maioria dos crentes, em vez de fazer isso, faz outras coisas. Faz fofoca, faz mentira, rouba, engana, mente. Então ela pode ser chamada de tudo, de menos um cristão. Porque se você é um cristão, então você deve fazer aquilo que Cristo fazia. Você deve andar como Cristo andou. Amém? Aqui também diz, este é o mandamento antigo. Esse mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes. Ou seja, esse mandamento de santificar, de se separar para Deus, de obedecer à palavra de Deus, ele é antigo. E você deve praticá-lo, querido, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela diz aqui também, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então a Bíblia está dizendo que se você diz que pratica a palavra de Deus, que ama a Deus, mas você odeia o próximo, a Bíblia diz que você também não pratica a palavra de Deus, que você está em trevas e que você está cego espiritualmente. Então, veja bem, não tem como você dizer que tem comunhão com Deus, mas você anda no pecado, você vive no pecado. Não importa o título que você tem, certo? Não importa quem você é, não importa o dinheiro que você tem. Não importa se você é uma pessoa que frequenta a igreja ou que não frequenta a igreja. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas você anda em trevas, você pratica o pecado, você vive no pecado, então a Bíblia está dizendo ali que você é mentiroso. Então guarda essa palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus, medita nela e pensa, eu estou andando nas trevas ou eu estou andando na luz? Qual o caminho que você está traçando nesse momento da sua vida? Se você está andando em trevas, eu convido você a se arrepender dos seus pecados, porque a Bíblia diz que se você confessar os seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar e o sangue de Jesus te purifica de todos os seus pecados. Deus quer perdoar você, querido. Mas Jesus disse para o paralítico, vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Você entende? Se você continuar pedindo a Deus pelo pecado, perdão pelo pecado, mas continuar na prática do pecado, vai sempre te acontecendo algo pior. Algo pior. Então é hora de abandonar o pecado. Converter é você voltar atrás, fazer o caminho de volta para Deus. Você fazer o retorno, você está caminhando em direção ao inferno, em direção
as vontades do pecado e do diabo, você se converte, você faz um retorno e se volta para Deus, você se volta para Cristo. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu convido você a receber Jesus agora. Amém? Eu convido você a receber e fazer comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor e recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu confesso o Senhor diante dos homens e diante dos santos anjos como Senhor e Salvador da minha vida. Lava-me no sangue de Cristo, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e em nome do Senhor Jesus, em teu nome, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha me proteger, me revestir de toda a armadura de Deus e venha me guardar e me livrar de todo o mal e me encher com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você. Se você quer investir no meu ministério, você quer plantar a sua semente, quer semear, está aí, tem um código de barra aí que você pode fazer a sua doação através desse código de barra. Você vai clicar aí, você vai ser direcionado para a página da capelania no nosso site e lá você pode escolher a doação que você vai fazer, ou então tem os dados da conta aí nessa barrinha aí. Você pode fazer uma transferência, um TED, você pode fazer o depósito aí nessa conta e assim você vai fazer a sua doação, você vai semear a sua oferta. Amém? A Bíblia diz que Deus ama quem semeia com alegria e Deus aumenta o salário daquele que semeia. Amém? A palavra de Deus também diz que Deus repreende o mal para que você prospere, em nome do Senhor Jesus. Deus abre as janelas e as portas dos céus e derrama a bênção que advém a maior abastança para você, tá bom? Então, se você quer me ajudar na pregação do Evangelho, você não pode estar aqui se dedicando todos os dias no ensino da palavra, mas você pode me enviar, você pode me sustentar, você pode me ajudar para que eu consiga, em nome de Jesus, prosseguir com o ensino da palavra de Deus todos os dias. Amém? Em nome de Jesus, me dedicando de todo o coração por amor a você, tá? Que Deus abençoe você e eu vou consagrar a sua oferta, a sua doação. Senhor, Deus, eu consagro essa semente, essa oferta, essa doação que essa pessoa está fazendo em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa pessoa com toda sorte de bênçãos, conforme está escrito na tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba agora, querido, a bênção aí de Deus para você e quero dizer para você, fica comigo aí no canal, lembrando que os nossos cultos online, da nossa online church, quartas-feiras e domingos, às 8 horas da noite. Quarta-feira, 8 horas da noite, estamos fazendo domingo às 19 horas, às 7 horas da noite, mas provavelmente vamos mudar também para 8 horas da noite, tá bom? Que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus, Shalom Lahem, paz e prosperidade seja na sua vida.